Tentei conversar com o Kachan sobre espiritualidade, mas ele me deixou falando sozinho. Eu vou falar sobre a exogenética em meio de uma transição planetária, e Boku no Hero é um bom exemplo para isso, mas primeiro me acompanhe na prece de início. Façamos todos os nossos esforços para que esta seja a nossa última encarnação aqui na Terra e seamos merecedores de reencarnarmos em lugares mais felizes na próxima vida, porque aprendemos a perdoar e a amar. Amém. Boku no Hero começa exatamente em uma transição planetária igual a que estamos passando. Como já tem vários vídeos aqui falando sobre isso, bem resumidamente, os mundos passam por fases evolutivas, começando por um estágio primitivo, depois evoluem para expiação e provas, que é onde nós estamos saindo, depois vira um mundo regenerado, que é o próximo estágio em que nós entraremos em breve. Depois, mundos felizes, também chamados de ditosos. E por fim, mundos celestes, também chamados de mundos divinos. Sempre que o mundo está saindo de um nível evolutivo para outro mais elevado, fica tudo uma loucura por conta da movimentação energética e também porque os espíritos menos evoluídos eles são retirados. Então eles tentam atrapalhar ao máximo o progresso daquela humanidade, tanto encarnado quanto desencarnado. Não são só os espíritos das trevas que tentam como uma última atacada atrapalhar, os que são das trevas encarnados também. Por isso que tanto a Terra quanto Boku no Hero tá desse jeito. Sem contar que a energia também acaba ficando muito mais propensa para dar altos saltos evolutivos. E por isso que você pode queimar 10, 20 e até 30 encarnações numa só, se você decidir evoluir muito em amor e conhecimento. Conhecimento tanto científico quanto conhecimento espiritual. Assim como na Terra, no nosso planeta, quanto no anime, quanto mais evoluído vai ficando o mundo, mais sutil e diferente vai ficando o soma. Soma é o nosso corpo físico, o corpo somático, é sinônimo. Mundos celestes ou divinos são tão leves, a matéria de lá é tão etérica que é como se existissem apenas fantasmas lá, de tão elevado que é a frequência que se vibra. Os corpos físicos ficam mais leves, a mediunidade e a paranormalidade se manifesta em todo o mundo de uma maneira melhor. E o nosso intercâmbio de extraterrestres entrando e saindo do planeta, de aparências variáveis, acaba se tornando muito comum. Como nos filmes, séries e animes mostram a realidade espiritual e universal, a convivência com pessoas de aparências diversas da luminal se torna comum, assim como o anime mostra. O anime mostra apenas o que aconteceu em uma transição de forma imediata. As pessoas simplesmente mudaram sem respeitar a evolução gradual física e extrafísica. É como se fosse no Star Wars. No Star Wars tem as pessoas com a nossa aparência luminal convivendo com seres de várias outras raças, de vários outros orbes planetários. Assim vai ser com a Terra conforme atingir determinado nível evolutivo. Agora eu vou fazer uma linha do tempo que mescla certinho o anime com a nossa realidade. Já ouviu falar nos Anunnakis? Quem está se espiritualizando sabe que tem um encarnado lá no Rio de Janeiro agora. Os Anunnakis, já falei sobre eles no vídeo do Shurato, tanto os do bem quanto os do mal, por terem conhecimento científico muito mais avançado do que o da Terra, contribuíram para o avanço genético do Homo sapiens até o Homo sapiens sapiens. Não lembro agora se é essa a ordem correta na escala evolutiva, mas a nossa exogenética ainda se encontra na forma primitiva em relação aos mundos mais evoluídos, porque nós somos espíritos ainda atrasados em um mundo atrasado em comparação
a várias casas do Pai que há pelo universo. Você vai ver que crianças em breve começarão a nascer com um corpo já propenso para essa nova frequência que a Terra se encaminha, com muito mais mediunidade e paranormalidade, mais talentos e também eles serão, óbvio, muito mais bonitos. Que é onde começa o Boku no Hero. A diferença é que o anime fez isso de uma forma muito abrupta, sendo que na realidade essa evolução ela é de forma lenta na realidade, porque o nível consciencial das pessoas que ainda estão presas nessa Matrix iriam fazer com que elas entrassem totalmente na loucura. Tanto é que isso que significa a mensagem do Matrix 4 com as pessoas se jogando dos prédios. Se o que eu estou dizendo não faz sentido para você, é claro que tudo deve ser levado para o seu crivo da razão, e o princípio da descrença que se estuda na conscienciologia é bem-vindo aqui, onde você não precisa acreditar em nada, mas estudar tudo. É sábio sempre ter uma visão holística, que é uma visão inteira e completa de todo e qualquer assunto, do intercâmbio material e do espiritual, pois essa engenharia molecular começa justamente no âmbito espiritual. No anime, quando o Midoriya começa a explicar, repara, ele começa falando igualzinho como se apresentaria nos filmes e séries, que é a humanidade começou a, ou frases como de repente começou a acontecer tal coisa. Repara que é sempre do nada que os filmes, séries e animes mostram a realidade deles ao invés de considerar os aspectos espirituais. Ou tentam colocar a culpa em algo material como algum vírus ou algo extraterrestre para tentar conseguir explicar a origem daquilo. Mas é sempre do nada. E por quê? Porque não é levado em conta os fatores espirituais. Afinal, não deixa de ser uma medida administrativa da espiritualidade o deslocamento de uma raça hominal para uma raça mais elevada para o progresso dela. E Boku no Hero retrata bem isso. Os filmes, séries e animes que você assistir, considere sempre esses fatores que eu vou falar. O nível evolutivo daquele ambiente, o nível evolutivo daquelas pessoas, se está acontecendo uma transição planetária, por exemplo, como que o coletivo daquela humanidade se comporta e o principal, as possíveis cenas em que as pessoas podem estar sendo acompanhadas por espíritos obsessores. Beleza? Tenha sempre em mente essa questão quando os filmes, séries, animes têm dificuldade de mostrar a origem das coisas. Leve sempre para o crivo da razão, considerando, sempre que possível, os aspectos espirituais. Beleza? Me acompanhe na prece de encerramento. Cada uma dessas pessoas são nossos queridos e amados irmãos. E aos irmãos nós damos apenas o amor. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Fiquem todos com Deus.